Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Estamos meditando no Evangelho de Lucas. Hoje é o penúltimo capítulo, é o capítulo 23. Eu quero compartilhar com você os versículos 44 ao 46, ali relatando a morte de Jesus. E aí vai falar isso. Já era quase meio-dia e trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Ali no versículo 45 fala que no momento, pouquinho antes ali de Jesus morrer de fato, entregar o seu espírito ao Pai, a Bíblia relata que o véu do santuário rasgou-se ao meio. Mas quando nós estudamos a carta aos Hebreus, nós podemos compreender o significado que tinha o templo, o significado que tinha todas as coisas no templo vigente no Antigo Testamento. Primeiro foi o tabernáculo de Moisés, depois o templo que Salomão construiu, que depois foi restaurado. Enfim, quando nós lemos a carta aos Hebreus, nós conseguimos compreender os significados. E aqui fica bem interessante, quando Jesus morre, o véu do templo se rasga. O véu era o que impedia o acesso ao Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote tinha acesso àquele lugar. Uma vez por ano ele entrava para realizar sacrifícios para o perdão dos pecados. E quando a Bíblia relata que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, quando nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 10, nos versículos 19 e 20, fala assim: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O véu representava o próprio corpo de Cristo Jesus, que foi moído, dilacerado, o seu sangue derramado, abrindo um novo e vivo caminho. Por isso que Jesus Cristo é o único caminho que nos conduz a Deus. Por isso que Jesus Cristo é o meio pelo qual a humanidade é reconciliada com Deus. E Jesus Cristo, quando seu corpo foi moído, quando seu corpo foi dilacerado, significa o véu, aquilo que impedia o acesso até Deus, foi rompido, foi rasgado. O que nos impedia de termos livre acesso a Deus? O que causa a separação entre Deus e o homem? É o pecado. Quando nós lemos lá em Isaías, fala isso. O pecado nos separa de Deus. Amados, quando o ser humano caiu, ele se tornou uma natureza pecaminosa. A natureza do homem, a natureza caída, ficou escrava, dominada debaixo do governo e do domínio do pecado. A obra que Cristo Jesus realizou condenou o pecado na sua própria carne, para que hoje nós tivéssemos livre acesso a Deus, para que hoje nós não estivéssemos mais separados de Deus. A natureza caída está separada de Deus porque ela está dominada pelo pecado. É por isso que na obra completa que Jesus Cristo realizou, ele regenerou o homem, ou seja, deu uma nova vida, deu uma natureza compatível com a natureza de Deus, para que o Espírito Santo de Deus viesse habitar no homem. Amados, toda a obra completa de Cristo Jesus
abriu o caminho para a nossa união, reconciliação com Deus. E nós precisamos nos alimentar dessa verdade. Nós não precisamos mais ter medo de Deus, porque nós fomos reconciliados com Ele por meio de Jesus Cristo. O véu foi rasgado, aquilo que nos impedia de sermos unidos a Deus foi condenado no próprio corpo de Jesus. O que nos impedia era o pecado, porque tínhamos uma natureza pecaminosa. Mas em Cristo Jesus, Ele mesmo condenou o pecado na carne e nos tornou justos, aceitáveis a Deus por causa da sua obra. Amados, é por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo, é que nós somos reconciliados com Deus. Quando depositamos a nossa fé completamente naquilo que Cristo fez, nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça, porque fomos unidos a Deus, reconciliados com Deus. Não precisamos mais ter medo de Deus. Agora vivemos debaixo do favor, da graça de Deus. Agora fomos unidos a Ele novamente, a ponto de a palavra nos dizer lá em 1 Coríntios 6,17, que aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. A nossa união com Cristo foi completa, fomos completamente religados, unidos a Deus, restaurados. E precisamos compreender essas verdades, viver essas verdades para transmitir essas verdades ao mundo. O mundo precisa saber que a única fonte de vida é Jesus Cristo, que o único meio pelo qual o homem pode ser unido novamente a Deus é Jesus Cristo. Não tem outro meio. É uma mentira dizermos que todos os caminhos levam a Deus. Não, o único caminho que nos leva a Deus é Cristo Jesus. O único caminho que nos une a Deus é Cristo Jesus. O único caminho que nos reconcilia com Deus é Cristo Jesus. Nós precisamos receber a plenitude dessa verdade, confiar plenamente nessa verdade. O véu se rasgou, ou seja, o corpo de Cristo foi moído, condenando o pecado que nos aprisionava e nos separava de Deus, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, unidos a Deus. Precisamos receber a plenitude dessa verdade para manifestá-la em nome de Jesus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 17 em diante, fala que nós fomos feitos uma nova criação. E agora, como nova criação que somos por causa da obra de Cristo Jesus, nós nos tornamos embaixadores de Cristo, ou seja, somos os representantes de Cristo aqui na terra. E é como se Deus estivesse fazendo o apelo ao mundo por nosso intermédio. Nós gritamos ao mundo: reconciliem-se com Deus por meio de Cristo Jesus. E ali no versículo 21, lá de 2 Coríntios capítulo 5, fala que aquele que não tinha pecado se tornou pecado em nosso favor para que nós nos tornássemos a justiça de Deus, para que nós nos tornássemos justos diante de Deus. Amados, o meio pelo qual somos salvos, o meio pelo qual somos redimidos, o meio pelo qual somos reconciliados com Deus é Cristo Jesus. Que eu e você assumamos essa verdade pela fé, alimentemos o nosso coração com essa verdade, para que nós possamos transmitir através da nossa vida, do nosso comportamento, das nossas atitudes, nós possamos revelar essa verdade ao mundo. O mundo precisa saber que o único caminho é Jesus Cristo, que não existem outros caminhos, que não existe outra forma do ser humano ser reconciliado com Deus que não seja por meio de Jesus Cristo. Que eu e você assumamos plenamente essa verdade para que nós possamos transmitir essa verdade ao mundo, seja em palavras, seja em ações, mas principalmente através da nossa vida, que as pessoas vejam Cristo em nós, através do nosso comportamento, das nossas atitudes, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque o teu corpo foi moído, o teu sangue foi derramado em nosso favor. Obrigada porque o véu se rasgou.
Obrigada que por meio de Cristo Jesus não há mais impedimento algum entre nós e o Senhor. Pelo contrário, por meio de Cristo Jesus foi aberto um novo e vivo caminho. E nós podemos nos relacionar com o Senhor livremente. Muito obrigada por isso, Pai. Pai, eu oro para que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude a mim e aos meus irmãos a recebermos a plenitude dessa verdade para que nós possamos transmitir essa verdade ao mundo. Só existe um caminho, só existe uma fonte de salvação, que é Jesus Cristo, e nós queremos transmitir isso ao mundo, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.